Eu saúdo a todos com a paz do nosso Senhor Jesus. É uma alegria, uma satisfação muito grande poder estar aqui esta noite com todos vocês. Depois de uma semana de lutas, uma semana complicada, em que, enfim, tivemos que vencer alguns obstáculos, né? Tive que passar alguns dias aí com a Beth, a minha esposa, internada, mas graças a Deus ela está aqui, presente conosco, e é uma alegria grande. A nossa família veio para cá antes da pandemia, e nós fomos muito bem recebidos aqui pela Igreja do Belém, uma igreja muito querida. Me lembro da primeira vez que nós chegamos aqui, estávamos meio que procurando uma igreja, porque tínhamos mudado aqui para o bairro, e fomos muito bem recepcionados pelo irmão Osmar, que nos apresentou toda a igreja, nos mostrou as salas, as dependências, e foi algo muito, muito gostoso, nos fez sentir em casa e acolhidos. E depois, com o tempo, o irmão Gerson ali também nos conheceu, nos fez sentir em casa. Agradeço, irmão Gerson. Ele e o pastor também estiveram em casa nos visitando. Isso tudo fez com que a gente se sentisse acolhido pela igreja. E mais uma vez agradeço de público. É uma igreja muito querida, que mora no nosso coração. E o tema de hoje, ele engloba algumas coisas. E o tema de hoje é despenseiros de Deus. Obviamente que, diante de todo o cenário que nós vivemos, ficaria difícil passar por alto de algumas coisas. E antes de entrar efetivamente na mensagem, eu gostaria de saudar também aqueles que nos acompanham pela internet, a irmã Dione, lá de Natal, e mais aqueles que estão no Face, no YouTube também. Que o poder do Espírito Santo nos alcance a todos, a nós que estamos aqui, e a todos vocês também que acompanham remotamente. E a gente vai hoje passar por alguns textos bíblicos. E o primeiro deles está em Mateus, no capítulo 6. No capítulo, Mateus 6, capítulo 6, verso 25. Nós estamos diante de um cenário bastante complexo, bastante difícil, de pandemia. Mesmo ela caminhando para o seu desfecho, para o seu fim, ela nos trouxe muitos impactos, muitos efeitos. Efeitos na família, onde lamentavelmente tivemos perdas, né? Famílias tiveram que enfrentar perdas. Famílias tiveram que enfrentar sequelas de pessoas que ficaram doentes, não morreram, porém tiveram sequelas. E elas passam então a ter agora uma nova realidade. Antes da pandemia, funcionava de uma forma. Depois da pandemia, as coisas mudaram. Tivemos impactos também na sociedade. De quem é a culpa? Vamos fazer uma CPI, vamos fazer uma investigação, vamos caçar as bruxas, vamos entender quem é o culpado. É quem tomou o remédio, é quem não tomou o remédio, é quem falou que era, quem falou que não era. Vamos procurar alguém para culpar. Nova realidade no trabalho. Muitos precisavam se deslocar grandes distâncias para chegar no seu trabalho. Agora, como num passe de mágica,
as pessoas puderam trabalhar em casa, evitando o trânsito, às vezes produzindo mais, trazendo uma nova realidade. Empresas entregaram escritórios, pagavam aluguéis, começaram a entregar essas coisas, porque já não fazia mais sentido, porque agora as pessoas estão trabalhando de casa. No campo religioso, passamos a ter então o culto remoto. E aí agora nós temos a possibilidade de, no conforto do nosso lar, assistirmos, estarmos participando do culto. E com essa facilidade veio também uma espécie de dificuldade. Veio uma facilidade por um lado, uma dificuldade por outro, porque da mesma forma como eu posso estar assistindo o culto da Igreja do Belém, que é onde eu sou membro, eu também posso assistir um culto lá numa cidade no Canadá, ou nos Estados Unidos, ou no NASP. E aí, com isso, a gente perde um pouco obrigado, irmão, daquele convívio, daquela liga. Você sabe o quão importante é para as pessoas virem à igreja e olharem para o lado e encontrarem você? Já parou para pensar a importância que você tem na vida das pessoas que estão ao seu redor? Porque todos nós enfrentamos dificuldades. E às vezes na caminhada cristã, nós pensamos que só nós temos dificuldades. E é bom quando nós chegamos na igreja e nós encontramos, o Gerson está lá. Ele passou pelas lutas, mas ele está aqui. Que bom. Ele também luta. Ele também compartilha de lutas semelhantes às minhas. Esse convívio, esse ajuntamento, ele é muito importante. E aí eu vou contar até uma experiência que aconteceu na minha casa, no decorrer da pandemia. No sábado, nós acordávamos, e o ritual era o mesmo, e eu tomava um banho, eu me trocava, e eu ia lá para a sala, e ligava, e ficava acompanhando, como se eu estivesse aqui na igreja. Eu não sei se aconteceu com vocês. O problema foi que no decorrer do tempo, aquele Daniel que estava lá de roupa de igreja já estava de pijama. Já estava de pijama na frente da televisão assistindo o culto. É diferente, né? É diferente. O conforto da sua casa acaba meio que diminuindo um pouco algumas coisas. Ah, mas eu não posso encontrar Deus se eu estiver de pijama? Pode. Mas é diferente. É diferente. Quando nós saímos da nossa casa e chegamos aqui na casa do Senhor para adorar o Deus, Criador de todas as coisas, existe um sabor diferente, existe algo diferente. E isso tudo também, essa questão pandêmica também tem seus efeitos no aspecto de fidelidade. Dízimos, ofertas, a presença física, que eu já comentei aqui, enfim, nossos talentos. Mateus 6:25, nós lemos assim: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou de beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Sabe, irmãos, essas são as palavras de Cristo, são as palavras do nosso Salvador, do nosso Mestre. E Ele olha para mim, para você, e diz o seguinte, que nós não devemos andar ansiosos. Não devemos andar ansiosos por coisa alguma. Por coisa alguma.
E às vezes, a gente se esquece dessa palavra, começa a ficar ansioso, começa a impactar em áreas da nossa vida, começa a falar, eu não vou devolver o dízimo porque eu lá vou saber o que é o futuro, deixa eu reter aqui, deixa eu segurar aqui. Essas ofertas aqui, deixa eu segurar porque eu não sei como é que vai ser, o futuro está incerto. Sabe, irmãos, no livro de 1 Pedro 4, verso 10. Diz o seguinte: servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Despenseiros. Despenseiros, também conhecido como mordomos. Nós somos despenseiros da multiforme graça de Deus. Nós somos chamados para sermos despenseiros, mordomos, aquele que cuida, aquele que administra aquilo que é de Deus. Eu fico imaginando o que é ser mordomo. A gente imagina aqueles filmes, né? Aquela pessoa com aquela roupa impecável, abrindo uma porta gigantesca de uma mansão, ele é o mordomo. Agora, irmãos, o que significa ser mordomo de Deus? Quantas e quantas coisas um mordomo tem acesso, ainda que nada seja dele, mas que ele pode usufruir de tantas e tantas coisas. Tantas e tantas coisas. Assim é a nossa vida, porque nós fomos chamados para sermos despenseiros de Deus. Temos acesso. Podemos administrar. Salmos 24, verso 1. É um verso conhecido. Salmos 24, verso 1 diz: ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. O Senhor Deus é dono de todas as coisas. E nós somos os seus mordomos. Agora, será que nós podemos entrar na mordomia do Senhor, na despensa do Senhor, onde tem fartura, abundância? Mas será que nós podemos entrar sozinhos? Será que nós podemos entrar e vamos deixar a nossa família de fora? De maneira nenhuma. Nós devemos entrar e participar das riquezas de Deus, mas trazendo conosco a nossa família, a nossa esposa, os nossos filhos, os nossos familiares, os nossos amigos, todos aqueles que nós tivermos condição de influenciar, porque ali é a fonte de riquezas, a fonte de verdadeira riqueza. A fonte de verdadeira felicidade consiste em servir a Deus, servir as pessoas e servir a igreja. Isso vai nos trazer verdadeira felicidade. Isso vai nos trazer verdadeiro propósito. Isso vai nos ajudar a definir qual é o propósito que nós temos na nossa vida a cada dia. Certa ocasião, já faz algum tempo,
Eu não quero revelar aqui minha idade, que eu tenho um problema com idade. Mas eu não era nem casado. E eu participava da ação missionária da igreja onde eu frequentava. Ficava no Burgo Paulista. E certa ocasião nós saímos. Porque alguém tinha falado que tinha alguém precisando de ajuda. E nós fomos. Chegando lá naquela casa, irmão, foi a cena mais impressionante e eu não consigo esquecer. Era um quarto, uma cama de solteiro. O quarto era praticamente do tamanho da cama de solteiro. Parcialmente feito a parede parcialmente feita de lata. Era metal. Um homem na cama de solteiro. Um marmitex em cima do homem. Com a comida dentro. E ele só conseguia mexer do pescoço para frente, do pescoço para cima. Uma situação deplorável. Moscas estavam ali, sobrevoando ele. E ele impotente diante daquela situação. Eu, mais um grupo de irmãos, tiramos aquela cama daquele quarto, fizemos uma limpeza no quarto, demos banho naquele homem, trocamos de roupa, a roupa dele, compramos mais algumas coisas ali para ajudá-lo. A história é que ele estava numa festa e alguém havia empurrado ele de uma altura e ele caiu e quebrou a coluna e ficou paralisado do pescoço para baixo. E a família revoltada porque perguntava quem foi que derrubou e ele sabia, mas não queria falar. Tantas histórias nesse mundo. Tantas pessoas que precisam da nossa ajuda. Tantas pessoas que precisam do nosso braço, da nossa mão, da nossa palavra, do nosso abraço. Tantas coisas que acontecem nesse mundo. E nós somos os despenseiros de Deus. Nós somos aqueles que somos os braços, as pernas, a voz de Cristo aqui nessa terra. Quão grande responsabilidade é essa? Sabe, irmãos, aí fora, nós, os adventistas, são conhecidos como um povo rico. Engraçado, né? Mas é. As pessoas ao nosso redor, nossos irmãos evangélicos, eles falam assim: esse povo adventista é povo rico. Em toda cidade tem um bom templo adventista, tem uma boa escola. Aí o preço da escola não fecha a conta, é a igreja que subsidia. É assim que nós somos enxergados lá fora. E nós somos ricos de fato. Do poder e da graça do Senhor. Nós somos despenseiros de Deus. Nós temos acesso a riquezas incríveis na palavra do nosso Deus. E somos conscientes da responsabilidade que nós temos de levar o Evangelho, de sermos a ação de Cristo aqui nessa terra. O que Jesus faria, nós devemos fazer. Em Mateus 25, de 14 a 30, nós lemos ali uma parábola que fala a respeito de um homem rico e que ele ia sair de viagem e ele fez uma distribuição de talentos. Pegou o primeiro, entregou 5 talentos, o segundo entregou 2 talentos e o terceiro entregou 1 talento e foi viajar. E quando voltou, as pessoas precisavam prestar contas. E aquele que tinha recebido lá os 5 talentos, devolveu os 5 e mais 5 que ele havia conseguido, negociando, trabalhando,
Aquele que havia recebido 2, devolveu os 2 e outros 2. Porém, aquele que recebeu apenas 1 talento, preferiu pegar aquele talento e enterrar. E aí, quando aquele homem rico voltou de viagem, ele ficou decepcionado com aquele servo, porque ele não havia desenvolvido, negociado, prosperado o talento que ele havia recebido dele. E nós hoje? Quantos talentos Deus muitas vezes tem colocado nas nossas mãos, e às vezes por medo, por receio, nós não desenvolvemos esses talentos. Em nome de Jesus, que possamos eu e você desenvolvermos esses talentos. Eu não sei o nome do irmão que cantou, não há o que temer aqui junto com os outros irmãos aqui, mas ele falou algo muito bonito. Seu nome? Luiz, o irmão Luiz. Não há o que temer. Ele falou assim, que nessa semana você não tema, que você seja efetivamente ousado nas mãos do Senhor. Porque muitas vezes a vitória está ao nosso alcance, mas nós recuamos, damos um passo para trás, com medo, com receio, com N coisas, quando na realidade Deus está ansioso por derramar ricas bênçãos nas nossas vidas, esperando apenas que nós nos coloquemos à sua disposição, que a gente dê o primeiro passo, e Deus estende a sua mão de misericórdia e nos abençoa. 1 Coríntios 6,19 diz o seguinte: ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? O nosso corpo é templo do Espírito Santo, portanto devemos cuidar dele, tanto naquilo que comemos, bebemos ou até assistimos também, porque isso tudo impacta na nossa vida. Às vezes, por uma má alimentação, né? Poucas horas de descanso, às vezes o HB desce, né? A pessoa fica anêmica, às vezes precisa ser internada, às vezes dá susto aí em todo mundo, mas isso tudo tem que servir de lição. Nós precisamos cuidar do templo que o Senhor nos confiou, que é o nosso corpo. Mas e aquilo que nós assistimos? Será que nós precisamos prestar atenção também? Nós somos transformados por aquilo que contemplamos. E quantas vezes as pessoas acabam, vou assistir aqui essa série. Essa série aqui é interessante. É um monte de casal, aí eles vão para um lugar lá juntos, e aí eles ficam fazendo intercâmbio, pastor. Olha que interessante. Intercâmbio? Como assim? Intercâmbio de casal, de par? Isso não é entretenimento, né? Porque à medida que você vai assistindo e consumindo essas coisas, aquilo que antes era algo assim, que causava repulsa, agora passa a ser algo mais natural, até que acontece mesmo, e tem uns clubes, e tem não sei o quê. E quando você orar e vigiar, né? Se aquele não vigiar, daqui a pouco ele está se enveredando por caminhos tortuosos. Eu vou ter que acelerar, tá? A gente falou um pouco do templo, a gente falou um pouco do talento. Tem um texto maravilhoso que eu gostaria de deixar aqui, que é Ezequiel 20:20, que diz: e santificai os meus sábados, e servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Falamos um pouquinho do tempo aqui. É um pacto.
E se as pessoas lá fora olham para a gente e falam assim, eles são ricos, são prósperos, é porque nós nos colocamos nas mãos do Senhor. É porque é um povo talentoso que Deus escolheu e abençoa. É um povo que tomou um passo, uma decisão importante, pela fé. Porque não é fácil. Não é fácil para um cabeleireiro pegar e simplesmente falar assim, eu vou fechar no sábado. Eu vou fechar no dia que eu mais tenho movimento. E quantas outras profissões também. As pessoas têm no sábado o dia de maior movimento e muitos tomam a decisão ao lado de Cristo. E o Senhor as honra. E temos muitos testemunhos a esse respeito. Mas eu gostaria de ler um texto aqui com os irmãos. E o tempo passou bem rápido, viu? Mas vamos lá. 1 Pedro 2:9. Quem somos nós? 1 Pedro 2:9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Isso aqui é exatamente aquilo que eu e você somos. Povo de Deus. Em Isaías 45, verso 3, nós lemos assim: dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibais que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. É difícil muitas vezes tomar uma decisão ao lado de Cristo, porque você vai precisar abdicar e abrir mão de determinadas coisas? Sim. Porém, por outro lado, você tem um Deus todo-poderoso que está ansioso pela sua decisão. Isso significa que se eu tomar a decisão, eu não vou passar por nenhum tipo de problema e vai ser só alegria? Não. Mas significa que o Deus Criador de todas as coisas vai estar do seu lado em todos os momentos. Absolutamente todos os momentos. Eu concluo com uma experiência singela, muito simples, mas que para mim representa algo importante, porque toda vez que você toma uma decisão, você não sabe o final daquela história. Quando os amigos de Daniel decidiram não se curvar diante da estátua, eles seriam jogados na fornalha. Eles não sabiam como é que aquela história ia terminar. Para eles, naquele momento, eles estavam decidindo morrer. Eles não se curvaram e foram jogados na fornalha. Para a honra e glória de nosso Deus, eles não morreram. Mas naquele momento da decisão, eles não sabiam qual seria, eles sabiam da morte, e acabou. E assim eles decidiram. Sabe, irmãos? Um dia, lá atrás, a gente tomou uma decisão pelo casamento. E aí, outro dia talvez a gente conte um pouco mais, mas a gente toma uma decisão por um lado, mas por outro fica um monte de dúvida na nossa mente. Será que vai dar certo? Será que vai resolver? Será que o que vai acontecer? E aí teve
algo que me marcou, que foi logo no comecinho do casamento. Logo no comecinho. Não lembro se no primeiro mês ou no segundo, e nem a Beth sabe disso, vai ficar sabendo agora. Primeiro mês ali no apartamento, né, que a gente tinha comprado, financiado em 20 anos, mas já tinha comprado. E aí, ótimo, chega as contas, eu estava na casa dos meus pais, ela na casa dos pais dela, né? É engraçado quando você está na casa dos seus pais, as contas chegam já em débito automático, parece que já está tudo pago, chegou pago, está em débito automático, você nem sua, né? Não derrama uma gota de suor, já está tudo pago. A vida é mais fácil, a vida é mais leve, você está na casa dos seus pais. Aí quando você casa e vai para a sua, eu estou olhando para vocês ali. Aí o negócio muda de figura, né? Porque aí nem sempre as contas chegam no débito automático, né? Elas já não chegam pagas. Você tem que pagar. Aí você tem que administrar o seu salário, o seu dinheiro. E aí tudo bem, estava tudo certo. E estava pagando. E até que chegou lá uma conta, era a conta de telefone. Conta de telefone. E tinha acabado o dinheiro. E eu teria que atrasar essa conta, eu teria que pagar no mês seguinte. E aquilo me deu uma angústia tão grande naquele momento. Eu tinha 23 anos. Me deu uma angústia de saber que aquela conta eu iria pagar com atraso. Que eu entrei no quarto, deixei ela na cozinha lá, eu entrei no outro quarto, né? No quarto do bebê que nós não tínhamos, né? O bebê só veio 3 anos depois. Então era um quarto meio escritório que eu tinha lá. Aí eu entrei naquele quarto, fechei a porta e falei com Deus e não contive as lágrimas. Eu chorei preocupado. Eu chorei preocupado. De repente, hoje eu riria, falando, uma conta de telefone ia me fazer chorar, mas naquele momento de início de matrimônio e de responsabilidades mil, né? Tudo novo, para mim ali, aquela conta de telefone representava uma montanha gigantesca. Mas Deus é misericordioso conosco. Deus nos abençoa. E a despeito das dificuldades que nós atravessamos na vida, Deus é conosco em cada segundo. Muitas contas se passaram depois daquilo. E até aqui o Senhor tem nos ajudado. E aqui chegamos pela fé. E Deus seja louvado por isso. O meu convite para todos, aqueles que estão presentes e aqueles que estão remotos, é que venhamos a experimentar esse Deus que é todo-poderoso. A Bíblia diz, fazei prova de mim, se eu não vos abrir as janelas dos céus e derramar bênçãos sem medidas. Essa igreja é uma igreja muito abençoada. É uma igreja que estende a mão ao necessitado. E se você nesse momento está passando pelo aperto e está recebendo ajuda, lembre-se, fale com o dono de todas as bênçãos. O dono de toda a prata e todo ouro. Porque o que ele tem para você é muito mais do que ajuda, é muito mais do que pão. Ele tem muitas coisas para entregar nas nossas mãos. Muitas sementes para ser semeadas. Mas fale com Ele. Porque essa onda vai passar. Essa onda vai passar. E aquele que é próspero, saiba que não é pelo poder da nossa mão.
É o Senhor Deus que nos capacita e nos abençoa. E por isso nós conseguimos conquistar. E por isso nós conseguimos ajudar. E por isso nós vivemos a palavra de Deus que diz que é melhor dar do que receber. Isso nos faz despenseiros do Senhor. O meu convite é que venhamos todos a experimentar o nosso Deus, que é um Deus que se relaciona pessoalmente conosco. É um Deus que quer se relacionar a cada dia pessoalmente conosco. Esse é o nosso desejo de oração essa noite. Vamos nos colocar em pé e vamos orar ao nosso Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, louvado e engrandecido seja o vosso nome, ó Pai. Nós te damos graças ao Senhor porque estivemos aqui reunidos e pudemos abrir a Tua palavra e pudemos lê-la. Podemos entender, ó Senhor, que o Senhor quer nos abençoar, muito mais do que aquilo que nós pedimos, ó Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, para que tenhamos uma semana abençoada e direcionada por Ti. Que não tenhamos medo, pelo contrário, ó Senhor. Que tenhamos ousadia, coragem, para ir, seguir e conquistar grandes coisas para a Tua honra e para a Tua glória, Senhor. Seja conosco, ó Pai, perdoa, Senhor, os nossos pecados, as nossas falhas contra Ti e contra o nosso próximo. E que Teu Santo Espírito, ó Senhor, habite em cada um de nós e molde o nosso caráter conforme o Teu querer. Abençoe cada lar aqui representado, ó Pai. O Senhor sabe das dificuldades e problemas pelos quais passamos. Mas te pedimos, ó Pai, que estenda a Tua mão de misericórdia e poder e restaura nosso lar. E se existe alguém também enfermo, ó Senhor, seja fisicamente, mentalmente ou espiritualmente, que o Senhor cure, Senhor. Nós confiamos, ó Pai, em Ti e queremos depor diante de Ti os nossos planos e sonhos e objetivos. E queremos Te pedir, ó Pai, que o Senhor nos abençoe. Nos conduza em paz para os nossos lares. Em nome e por amor de Jesus. Amém.